estar com vocês para mais uma aula da nossa série super especial. Quem ainda não assistiu a primeira aula, corre lá no nosso canal e dá uma olhadinha na aula da tia Lê da semana passada. Foi uma aula muito especial, com ensinamento super importante. Então, crianças, não percam nenhuma aula. Essa série é preparada com muito carinho para vocês. Amém? E nós vamos começar esse culto infantil fazendo uma oração, pedindo que o Senhor guarde essa palavra no nosso coração, criança. Então, onde você estiver, você pode fechar os seus olhinhos e orar com a tia, ok? Senhor Jesus, nós te agradecemos. Agradecemos pelo teu amor, pelo teu cuidado, por tudo aquilo que o Senhor tem feito por nós, Senhor. O Senhor é maravilhoso, Senhor. Sem ti, Senhor, nós temos medo. Sem o Senhor, nós temos angústia. Mas com o Senhor, Pai, nós temos a certeza de que tudo ficará bem, Senhor, porque o Senhor nos ama e o Senhor tem cuidado de nós, Senhor. Abençoa cada criança no seu lar, que elas possam ouvir a tua mensagem, Senhor, ouvir esta palavra, Senhor, que vai ser ministrada hoje, Senhor, e que essa palavra fique guardada no seu coraçãozinho, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Crianças, o nosso versículo hoje é um versículo muito especial. Ele está na Bíblia, em Mateus, capítulo 9, versículo 13, parte B, que diz assim: pois não vim chamar justos, mas pecadores. Aqui, nessa versão diz assim: pois não vim chamar justos, e sim pecadores. Mateus capítulo 9, versículo 13, parte B. Vamos falar novamente para nós decorarmos, crianças. É bem facinho esse versículo. Pois não vim chamar justos, e sim pecadores. Mateus capítulo 9, versículo 13, parte B. Quem que tá falando que não veio chamar justos? Jesus, crianças. Jesus está dizendo assim: eu vim para salvar os pecadores. E a Bíblia diz, crianças, que todos nós nascemos pecadores. Algumas pessoas acham que elas não pecam porque elas procuram fazer tudo certinho, mas não é verdade, criança. Nós nascemos pecadores. Nós precisamos da graça de Deus. A Bíblia diz que todos pecaram. E de verdade, né, crianças, é difícil. Às vezes a gente erra, né? Às vezes a gente não quer fazer coisas erradas, mas a gente faz. E Jesus, ele veio para nos salvar, para nos libertar do pecado. Nós não precisamos mais ficar pecando porque o Senhor nos libertou. Ele disse assim: pois não vim chamar justos, e sim pecadores. Ele morreu por mim, crianças, e morreu por você. Ele morreu para que nós pudéssemos ser libertos do pecado. Ele ressuscitou, ele venceu o pecado e a morte. E hoje nós podemos então orar, nos arrepender, pedir que o Senhor limpe o nosso coração, e nós podemos escolher não pecar mais, porque nós amamos o Senhor. Então que esse versículo, crianças, fique gravado no coração de vocês. Jesus veio para chamar você. Jesus veio para chamar a tia, porque Ele nos ama, crianças. Agora a gente vai ouvir as músicas e vocês vão cantar junto com o tio Paulinho, tá bom? Um grande beijo, a gente se encontra daqui a pouquinho na história. E aí, criançada, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre amigo. Eu quero saber qual de vocês não tem aquele amigão na escola, aquela pessoa que vocês gostam de estar por perto, que vocês gostam de conversar, de brincar. Eu tenho meus amigos também, mas hoje nós vamos falar de um amigo comum que nós temos, que é Deus. Ele é o nosso amigo verdadeiro, aquele que nós temos que ter sempre por perto. A Bíblia fala de pessoas que conheceram Jesus, que foram amigos de Jesus e eles fizeram grandes coisas. Fala para mim, vale a pena ou não vale a pena ser amigo de Deus? Vamos cantar uma música então, que firma isso no nosso coração? Canta junto comigo, hein? Vamos lá! Perto, perto de Deus eu quero andar. Perto, perto de Deus eu quero
Vamos de novo? Vamos ser parecidos com Jesus? Perto, perto de Deus eu quero andar. Perto, perto de Deus eu quero andar. Perto, perto de Deus eu quero andar. Eu quero ser parecido com Jesus. Perto, perto de Deus eu quero andar. Perto, perto de Deus eu quero andar. Perto, perto de Deus eu quero andar. Eu quero ser parecido com Jesus. É isso aí, criançada. Valeu. Tchau. Crianças, vocês lembram que na aula passada a tia Lê falou que tinha um jovem que estava ali observando enquanto as testemunhas apedrejavam Estevão, e que esse jovem, ele aprovava a morte de Estevão. Ele achava mesmo que Estevão tinha que morrer. Esse jovem ficou cuidando das capas das testemunhas que apedrejavam Estevão. Quem será que era esse jovem? Esse jovem, crianças, se chamava Saulo. Ele era um jovem que entendia muito das leis do Velho Testamento. Ele, crianças, nasceu em Tarso. Porém, os seus pais eram judeus, então ele também era um judeu. Saulo cresceu aprendendo sobre o Velho Testamento. Ele amava as Escrituras e ele obedecia à risca cada um dos mandamentos, assim como os fariseus faziam. Naquela época, em algumas histórias a gente já contou isso para vocês. Naquela época, os fariseus, eles ficavam cumprindo as leis à risca e ainda criavam outras leis que nem foi Deus que deu, que mandou. Eles criavam leis e eles seguiam à risca para dizer que eles eram bons, para dizer que eles eram merecedores do amor de Deus. Saulo era assim, crianças. Ele cresceu aprendendo a palavra de Deus, do Velho Testamento, as leis, os mandamentos, aprendeu os mandamentos que eram criados ali por aqueles homens também. E ele aprendeu com Gamaliel, ele foi aluno de Gamaliel, que era um homem muito estudioso, que conhecia muito das Escrituras. Saulo aprendeu desde pequenininho e quando ele era adolescente ele foi estudar com Gamaliel. Eu acredito, crianças, que na casa dele ele falava o hebraico, que é a língua dos judeus, dos hebreus. Ele falava hebraico, mas fora da casa dele, ele falava a língua que se falava com os romanos, ele falava o grego. Então, Saulo, ele era muito inteligente, ele estudou muito, ele era muito capacitado, era um rapaz muito estudioso e muito inteligente. E Saulo, crianças, não acreditava em Jesus. Ele não conseguia acreditar que Jesus era o Filho de Deus. Ele acreditava no Velho Testamento, nas Escrituras, nos mandamentos que Deus tinha dado ao povo judeu, mas ele não conseguia acreditar, crianças, que Jesus era o Filho de Deus. Por isso, Saulo quis que Estevão morresse. E Saulo perseguia os cristãos. Saulo perseguia a igreja. Ele achava que os cristãos estavam blasfemando contra Deus. Ele achava que os cristãos estavam ensinando coisas erradas para o povo. Então ele perseguia, ele entrava nas casas, pegava homens, mulheres e prendia e levava para a morte os cristãos, porque ele achava que ele estava fazendo algo correto. E sabem, crianças, ele também foi procurar o sumo sacerdote para pedir uma autorização, Ele queria pedir cartas para que ele fosse até Damasco para prender os cristãos que estavam ali. Ai, crianças, Saulo perseguia muito a igreja de Jesus. Ele queria matar todos os cristãos. Então ele levou cartas e ele ia pedir autorização para ir até Damasco para prender os cristãos. Então, crianças, Saulo conseguiu a autorização que ele queria junto com o sumo sacerdote. Ele levou as cartas
e ele recebeu autorização para ir de Jerusalém até Damasco para prender os cristãos. E Saulo ficou muito satisfeito. Ele ia reunir as coisas dele, ele ia reunir pessoas que o acompanhariam para prender os cristãos na cidade de Damasco. Então, crianças, Saulo juntou aquilo que ele necessitava, colocou no seu cavalo, juntou também algumas pessoas que foram com ele, para ajudá-lo a prender os cristãos, e foi então de Jerusalém para Damasco. E ele ia indo, cavalgando, com a sua autorização, que o sumo sacerdote tinha dado para ele, e ele junto com aqueles outros homens que o acompanhavam, eles iam felizes porque eles queriam prender os cristãos, crianças. Mas de repente, algo aconteceu, crianças, que parou aquela viagem, que assustou aqueles homens, crianças. De repente, crianças, brilhou uma luz muito forte, assustou o cavalo e Saulo, então, crianças, caiu ao chão. Saulo, crianças, viu aquela luz forte e caiu ao chão. E ele ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Ele olhou assustado e falou: quem és tu, Senhor? E Jesus então respondeu: Saulo, eu sou Jesus, a quem você persegue. Saulo então ficou ali assustado, ouvindo aquela voz. Os seus amigos também ouviram a voz, eles não viram nada, mas eles ouviram a voz dizendo isso. E Saulo ficou ali muito assustado, porque ele percebeu que ele estava perseguindo o Filho de Deus. Ele, naquele momento, crianças, Saulo teve encontro com Jesus. Ele viu que, na verdade, Jesus era, sim, o Filho de Deus. E Saulo ficou muito assustado. E Jesus disse para ele: Saulo, entre na cidade de Damasco e eu vou te falar o que você deve fazer. Saulo ficou ali, crianças, assustado, pensando o que aconteceria com ele, porque ele havia perseguido as pessoas que criam em Jesus, ele havia perseguido Jesus, ele não havia reconhecido Jesus como Filho de Deus, e agora ele sabia a verdade, crianças. Ele teve um encontro com a verdade, e ele sabia então que Jesus era o Filho de Deus, e Saulo falou: o que será de mim? O que será de mim? Saulo pensava. E a Bíblia nos conta, crianças, que quando aquela luz sumiu e Saulo se levantou, ele estava cego, completamente cego, crianças. Os amigos tiveram que levantá-lo, ajudá-lo a se levantar, e ele sabia que ele tinha que ir para Damasco, porque Jesus havia dito isso. Mas ele estava cego, ele precisava de ajuda naquele momento. Saulo, que era tão prepotente, que achava que mandava em todos, que era tão cheio de si, estava cego e dependendo dos amigos. Então eles ajudaram Saulo a se levantar e eles foram então para Damasco. O que será, crianças, que vai acontecer com Saulo? Quem será o novo Saulo? O que acontecerá na vida dele depois desse encontro com Jesus? Na próxima aula, você vai saber o que aconteceu. Será que o Saulo vai ficar cego para sempre? Será que ele vai ser punido por ter feito tantas maldades com o povo de Deus? Nós vamos descobrir na próxima aula. Então essa foi a aula de hoje. Espero que você tenha aprendido bastante, que você tenha gostado. Vamos então fazer uma oração para finalizar. Amém? Senhor Jesus, muito obrigado, Senhor, pelo teu amor, pelo teu cuidado, pela tua palavra, Senhor, que nos ensina, que nos orienta, que é luz, Senhor, para os nossos caminhos, Senhor. Abençoa cada criança, Senhor, no seu lar, cada família, Senhor. Acampa, Senhor, os teus anjos, Senhor, ao redor de cada um deles, Senhor, livrando de todo o mal, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Um grande beijo, crianças. A tia tá morrendo de saudade. Deus abençoe vocês. Não percam as próximas aulas, ok?